em 7 segundos. No ar. Mega Cana Tech Show 2021. Um oferecimento de Ubifol, Copert, Usina Coruripe, Smart Breeder, Solis, Ciamig, Canacampo. Olá, boa noite. Que bom ter a sua companhia em mais um programa Mega Cana TV. Quer saber o que teremos essa noite? Então vem comigo. Tem José Luiz Tejon e as informações do mercado agribusiness. Nosso dia de mercado está especial, com 2 momentos imperdíveis. Um deles mediado por Rodrigo Piau e com participação das empresas Corteva e Euroforte. E outro com representantes de diversas tradings e mediação do diretor comercial da usina Coruripe. Tem ainda o Agro é Cana e os presidentes convidam. Dani Frangiosi fala hoje com o CEO da usina Pantaleon, direto da Guatemala. E é claro que você confere também tudo que as empresas parceiras da Mega Cana oferecem. Não é isso mesmo, Vitória? Excelente noite para você. Boa noite, Dri. Boa noite para vocês que nos acompanham. E é isso mesmo, a gente destaca as informações de nossas patrocinadoras e dá ainda aquele spoiler do que vem por aí. É muita informação, é muito conteúdo para você. Fique com a gente. A sua Mega Cana TV já está no ar. É uma satisfação ter você com a gente mais uma vez para conferir o que acontece no Mega Cana TV. A 13ª edição da Mega Cana Tech Show é uma realização da Canacampo, a Associação dos Fornecedores de Cana da região de Campo Florido, e também da Ciamig, a Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais. Agradecemos a participação de todas as empresas, em especial os nossos patrocinadores Masters, Usina Coruripe, Ubifol, Copert e Smart Breeder. Cada vez mais a Ubifol se conecta com seus clientes dia a dia, criando uma proximidade de coparticipação e também busca, junto aos seus colaboradores, inovações e tecnologia aplicada ao campo, atendendo cada necessidade em tempo real. É nossa responsabilidade ofertar soluções através de nossos produtos que gere confiança, transparência e lucratividade. Somos a Ubifol. No campo, a vida segue seu curso em constante transformação. Para plantar com responsabilidade e produtividade, precisamos observar e respeitar cada detalhe desse ciclo. Com pesquisa e tecnologia de ponta em defensivos biológicos, podemos dar mais vida às nossas lavouras, construindo hoje a agricultura que queremos para o nosso futuro. Copert Brasil 10 anos, tecnologia viva que transforma o campo. Ele está aqui novamente para analisar e dar suas dicas sobre o mercado agribusiness. Boa noite, Tejon. Satisfação tê-lo conosco. E aí, o que você tem para nos falar hoje? Olá, Adriana. Obrigado. Vamos falar hoje sobre a safra 2021, que infelizmente será ainda menor, e 2021-22, com riscos aos produtores. Então é muita hora de inovação e de tecnologias, insumos biológicos, digitalização, isso é muito importante. Estamos com uma safra encerrando em setembro de 2021, enquanto iniciamos a nova para 2022. Mais uma queda de previsão de safra, fechando o ciclo 2020-21,
com 251 milhões e 700 mil toneladas. Isso é menos do que a safra anterior e menos do que a última previsão, que era de 254 milhões de toneladas de grãos. Infelizmente, enquanto escrevemos este artigo, eu recebia mensagens, imagens de usinas de cana incendiando em Ribeirão Preto, usina Cevasa, Batatais, cenas terríveis. Por outro lado, nos Estados Unidos, o USDA, Departamento de Agricultura dos americanos, informa, meio sem querer, uma previsão de aumento de área da soja americana, com mais de 909 mil acres de milho, mais 897 mil acres de soja e mais 500 mil acres de trigo. E possivelmente melhor produtividade lá por chuvas boas. Essa informação diminui o valor da commodity, soja, nas bolsas. E aqui no Brasil, a nova safra promete poder chegar a quase 290 milhões de toneladas. Imagine quase 38 milhões a mais de toneladas, onde soja, milho e arroz significam 92,4% de todo esse volume. Portanto, enquanto temos aí no país muita confusão e muito conflito que não interessa, temos aí uma necessidade de prestarmos atenção tanto na safra que encerra com prejuízos, com menos volume, e na que se inicia e que será plantada numa situação diferente e com riscos. Essa safra nova, no início, tem possibilidade de que o maior competidor brasileiro produza muito mais, que a Argentina produza mais, que o leste europeu produza mais, se o clima ajudar. O Brasil também poderá produzir muito mais. Podemos assistir num cenário, por exemplo, de elevado risco para uma colheita no próximo ano, sob preços inferiores e com uma taxa de dólar em razoáveis R$ 4,50. Por que não? Estamos plantando por conta e risco dos agricultores brasileiros e com custos elevadíssimos de insumos, fertilizantes, tecnologias em função do dólar vigente. Portanto, se ainda não temos um planejamento estratégico de várias cadeias produtivas do país, tanto para exportação quanto para o abastecimento interno, que produtoras e produtores rurais revisitem suas tecnologias e a gestão, e fiquem de olho no caixa e na redução dos custos, com melhora da produtividade e da rentabilidade, e para isso, sem dúvida alguma, a agricultura de baixo carbono, plano ABC+, e dentro dele o uso de bioinsumos. O Instituto Biológico de São Paulo informa que 100% das empresas nacionais que produzem insumos biológicos usam suas tecnologias, e na soma de 2 milhões de hectares cobertos, a redução dos custos atinge quase 400 milhões de reais. Sobre a cana-de-açúcar, eu conversei com um grande líder, Maurílio Biagi, da região de Ribeirão Preto, que me disse que, na perspectiva dele, deveremos ter, em função de clima, em função desses problemas que estamos passando, cerca de 100 milhões a menos de tonelada de cana, sem considerar aí Nordeste e Norte. Portanto, vamos assistir um aspecto complicado na oferta. Por outro lado, uma boa informação do setor sucroenergético é o aumento da bioeletricidade. A bioeletricidade, ofertada este ano até julho, equivale a praticamente 20% de tudo o que Itaipu fez em 2020. É uma grande notícia, além do início da biometanização, do biometano, do biogás nas usinas sucroenergéticas brasileiras. Agora, aqui no nosso Mega Cana, eu queria deixar uma mensagem de sentimentos, de condolências ao infortúnio, a essa tragédia, e desejo à família Ometo e à família Silveira Melo que encontrem forças importantes em Deus, divinas, para superar um momento tão triste como o ocorrido nesta semana. Nossas condolências aqui do Mega Cana.
Muito obrigada, Tejon. Grande abraço, até a próxima. E a gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já já. Atenção, produto perigoso de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula. As cigarrinhas podem causar danos irreversíveis. Apenas um poder de outro mundo pode combater com eficácia essa praga. Chegou Maxan, o inseticida da Yara. Com molécula inédita que controla todas as fases. Com maior efeito de choque e residual. Maxan, poder de outro mundo contra a cigarrinha. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Coloque um ponto final nas gramíneas. Chegou o Grover. Pega pesado com as gramíneas. O pré-emergente para a cana da Syngenta. O herbicida pré-emergente da Syngenta promove amplo espectro no controle das gramíneas e longo residual. Pode ser aplicado nas diferentes épocas do ano, além de ser altamente seletivo para a cana-de-açúcar. Grover pega pesado mesmo com as gramíneas. Grover é da Syngenta. Atenção, guardiões da produtividade UPL. Inimigo identificado à frente. Travar mira em cigarrinha. Ativar primeiro ataque. Pragas-alvo atingidas com sucesso. Cigarrinhas abatidas no primeiro ataque. Outras baixas devido ao efeito residual prolongado. Missão cumprida. Com inseticida esperto, você tem um melhor manejo com alta eficiência e longo efeito residual contra os inimigos da cana. Convoque os guardiões da produtividade UPL, os especialistas na proteção da sua lavoura. Atenção, consulte sempre o engenheiro agrônomo. Venda sob receituário agronômico. O que faz a vida evoluir são as constantes mudanças e a nossa capacidade de olhar para os desafios e transformá-los em inovação. Somos uma indústria de inovação. Aliamos a ciência e a prática, com pesquisa, sustentabilidade, operações inteligentes e presença em campo. Criamos soluções exclusivas que agregam mais vigor do começo ao fim da safra e garantem ganhos reais de lucratividade. Somos a Euroforte e vamos fazer você chegar mais longe. É hora de fortalecer o agro com a tecnologia da líder global em desenvolvimento, produção e comercialização de micro-organismos, gerando maior força no controle de pragas e doenças através de produtos com alta performance. E claro, assistência técnica de ponta a ponta. Some suas forças ao controle biológico e venha ser mais forte com a Lallemand Plant Care. Somos fortes. Somos sempre fortes. Somos Lallemand. Leve, robusto, projetado especificamente para sua necessidade, alto rendimento, baixa manutenção, ótimo desempenho, fundamental para garantir segurança e integridade no transporte da cana-de-açúcar. Só quem tem um Sergomel sabe dos ganhos em uma operação logística. Sergomel, há 45 anos, excelência em equipamentos para o transporte de carga. Você conhece essa terra e sabe o valor das suas conquistas. Acompanha cada safra e vê a lavoura crescer de perto.
a gente também conhece sua história com o canto. Por isso, a Yara está com você desde o início, trazendo tecnologias e soluções eficientes em nutrição. Assim, nossa paixão pela agricultura nos fortalece. E podemos trabalhar juntos para alimentar o mundo de forma sustentável. Estaremos juntos, superando todos os desafios. Yara e você. O conhecimento é o que nos faz crescer. Estamos de volta e hoje o nosso painel Dia de Mercado será dividido em duas partes. Agora, na primeira, trazemos um papo mega interessante entre Jeremy Austin, presidente da Trading Suckden, filial Brasil, Tiago Medeiros, presidente da filial brasileira da Xarnicol, Maurício Sacramento, diretor comercial da Cofco, também aqui no Brasil, e para mediar essa roda de conversa, Francisco Vital, diretor comercial da usina Coruripe. Muito boa noite a todos os participantes, uma ótima conversa para vocês. E é com você, Francisco. Muito obrigado. Boa noite a todos. Prazer estar aqui novamente no Mega Cana Tech Show. Agradeço aí o convite especial do Daine. Vamos começar agora à noite com o nosso amigo Maurício Sacramento, que fará uma apresentação sobre a China e a Indonésia. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer a Coruripe pelo convite para participar do Mega Cana Tech Show novamente. Infelizmente, dessa vez somente online. Espero que a próxima a gente esteja presente lá presencialmente em Campo Florido. Eu vou falar aqui um pouco sobre a Indonésia e a China. O desafio é conseguir falar sobre esses dois importantes mercados em 10 minutos, mas eu vou tentar passar algumas informações para vocês. Se puderem passar os slides, começando com a Indonésia. De uma forma geral, a visão geral da Indonésia é um país de 270 milhões de pessoas, produz em torno de 2 milhões e consome 7. Então eles têm um déficit entre produção e consumo da ordem de 5 milhões de toneladas. Eles suprem esse déficit com 11 refinarias e eles têm também 43 usinas, a maior parte delas são usinas do governo. Uma importação bastante significativa. No ano calendário de 2021, a gente estima que eles vão importar 5 milhões de toneladas de açúcar bruto, principalmente do Brasil, da Tailândia, Austrália e Índia, e uma quantidade menor, 200 mil toneladas de açúcar branco. Toda essa importação é baseada num sistema de licenças que são emitidas pelo governo, e licenças de vários tipos, que o governo vai liberando para os diferentes players. E outra característica importante desse mercado é que eles têm um preço doméstico bem alto, hoje em torno de $825 por tonelada. Nesse slide, no gráfico do lado esquerdo, tem o histórico de importações nos últimos anos, importações de açúcar bruto nas barras verdes e a linha de estoque aí medida em meses de consumo. Então é importante destacar que de 2018 até 2018, a Indonésia tinha em torno de 5 meses de consumo em estoque ao final de cada temporada, e o governo decidiu reduzir esses estoques em 2019, consumiram os estoques e hoje fica na ordem de 2,5 meses de consumo. Eles reduziram a importação naquele ano que consumiram o estoque e a partir daí, a partir de 2020, voltaram a importar aí acima de 5 milhões de toneladas, mantendo um estoque aí na casa de 2,5 meses. Toda a importação ela é taxada, tem imposto de importação. Tailândia, Austrália e Índia tem um regime especial, que é em torno de 5% do custo e frete, que dá aí a ordem de $20. E o Brasil e as outras origens pagam um pouco mais, quase $40 por tonelada de imposto. Agora no gráfico do lado direito, tem uma importante mudança também a partir de 2020, no início de 2020. O Brasil, que é a barrinha amarela aí nesse gráfico, em 2018 e 2019 praticamente não exportou para a Indonésia, e aí com a alteração na política de importação de açúcar bruto, reduzindo a cor mínima de 1.200 para 600, possibilitando o açúcar brasileiro entrar direto na Indonésia,
A gente aumentou bastante aí o volume de exportação aqui do Brasil, chegando a 1,6 em 2020, e esse ano a gente estima que termine em torno de 1 milhão de toneladas só do Brasil para aquele mercado. Próximo slide. Aqui um quadro geral da oferta e demanda do ano passado, desse ano e do próximo ciclo. Importante destacar ali na faixa amarela, essa importação bem grande de açúcar bruto, foi 5.300 no ano passado, em torno de 5 milhões em 2021 e provavelmente subindo um pouquinho para 5.100, 5.200 no próximo ano. As importações de açúcar branco não são tão relevantes, eles passaram a exportar um pouquinho de volume ali num regime, principalmente para o Vietnã, mas também não é tão relevante. O importante é que a produção ela se mantém ali na ordem de 2 milhões e o consumo, que teve uma queda ali com a Covid, chegou abaixo de 7 milhões, a gente espera que volte acima de 7 milhões para o ano que vem, mantendo esse déficit aí da ordem de 5 milhões de toneladas. Próximo. Para concluir, o governo vem buscando o incremento da produção doméstica, que está ali em torno de 2 milhões, mas é difícil, as usinas são bastante ineficientes e a atividade das refinarias é muito lucrativa, é mais lucrativo do que a produção doméstica, então é difícil o governo conseguir incrementar muito essa produção. Mas o governo acompanha muito de perto, principalmente os preços, e vai regulando com as licenças e volumes que são comercializados lá naquele mercado. Como eu citei, o consumo caiu aí 5,5% pré-Covid de 7.300 milhões de toneladas para 6.900, mas a gente espera que no ano que vem volte acima de 7 e volte a crescer. E as refinarias passaram a incrementar um pouco mais, no ano passado exportaram um pouco mais, incrementando em 300 mil toneladas, mas ainda assim um volume não tão significativo como as importações desse país. Agora falando da China, na visão geral também, na China existem em torno de 180 usinas, sendo 80% delas de cana na parte sul do país e 20% na parte norte, produtoras de beterraba. A COFCO tem 5 unidades de cana e 8 unidades de beterraba atualmente em operação. A China se caracteriza por uma capacidade de refino enorme, hoje são 20 unidades, tem uma capacidade de refino de 11 milhões de toneladas, produzem em torno de 10 milhões e consomem 15, pouco mais de 15, então um déficit similar ao da Indonésia, em torno de 5 milhões de toneladas. As importações no ano de 2021, nós estimamos que elas fiquem em 5.800 milhões de toneladas, é uma importação bastante relevante, com 4.700 de VHP e 1.1 de branco. Outra característica importante da China é que eles mantêm um estoque muito alto, quase um ano de consumo. Acreditamos que a gente termine 2021 com 14.800 milhões de toneladas em estoque e também um mercado que tem um preço doméstico muito alto, $880 por tonelada aproximadamente nesse momento. Histórico de produção nas barras azuis, pode ver que desde o ciclo 17 e 18, essa produção ela vem se mantendo ali acima de 10 milhões de toneladas. Às vezes você tem um pouco mais, um pouco menos, mas a variação ela é pequena. Também não são usinas tão eficientes, você tem restrição de área e outros fatores, então a gente não acredita que essa produção venha a crescer muito. O consumo vem se recuperando após a queda com a pandemia. A China controlou bem a pandemia logo no início e eles continuam com um grande volume de importações, principalmente VHP, e tiveram no último ano um incremento de açúcar líquido. Como eu citei, existe um excesso de capacidade de refino, eles podem dobrar a quantidade de importação de açúcar bruto e ainda assim vão conseguir processar isso tudo no mesmo ano. Há uma forte influência do governo local no setor açucareiro, determinando toda a política de produção, estoque e importação. E interessante que durante a pandemia, com as restrições de circulação e um controle maior das fronteiras,
a China acabou reduzindo o fluxo ilegal de importações que passavam por essas fronteiras que agora são um pouco mais controladas. Um quadro similar também de oferta e demanda. A faixa amarela destaca o volume grande de importação de açúcar bruto. Há uma redução do ano passado para esse ano, mas é importante notar que o ano passado nós iniciamos o ano com um estoque um pouco mais baixo, da ordem de 12.700, e para reconstituir esse estoque, houve esse incremento no volume de importação. 5,4 de açúcar bruto e 1,9 de branco, incluindo essas 700 mil de açúcar líquido. E agora, em 2021 e 2022, a gente voltando aí para o patamar de 4.600.000, 4.700.000 milhões de toneladas de açúcar bruto de importação, e o açúcar branco sendo um pouco mais controlado, com volume um pouco menor. Mas ainda assim, uma participação extremamente importante, principalmente porque o maior mercado exportador para a China vem do Brasil, é o açúcar brasileiro. Próximo slide. Para concluir, existe um déficit entre produção e consumo permanente que não deve mudar muito, deve continuar na ordem de 5 milhões de toneladas. Os estoques permanecem muito altos no país e a política não deve ser alterada. Como eu citei, o açúcar líquido aumentou em 2020, mas está muito mais controlado agora em 2021 e principalmente para o próximo ano. O consumo se recuperou após o pico da pandemia e também foi beneficiado pelos altos preços do milho e xarope de milho, que aí houve algumas indústrias migrando novamente para o açúcar. Eles disputam com a Indonésia o posto de maior importador de açúcar bruto. Hoje a Indonésia é o maior de açúcar bruto, mas a China, no total, é o país que mais importa açúcar no mundo, com uma forte influência governamental. Então, era isso. Obrigado. Xexê. Se alguém tiver alguma dúvida, fica o meu e-mail aí na apresentação para me mandarem perguntas posteriormente. Obrigado, Chico. Ok, Maurício, muito boa apresentação, muito obrigado aí pelas importantes informações desses dois países que são grandes consumidores e importadores aí de açúcar no mundo. Vou passar agora a apresentação do nosso querido amigo Tiago, da Zarnico Sugar, que comanda aqui já há muito tempo. Ele vai falar do Brasil e da Europa. Por favor, Tiago. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Está falando do Brasil. O Maurício acabou de falar dos dois maiores importadores de açúcar do mundo, que estão com seus consumos e também a ação relativamente estável. Eu vou começar falando do maior produtor e exportador de açúcar. Ok, vou passar para o segundo slide. Bom, começa a apresentação mostrando um pouco a volatilidade da produção brasileira. Então, uma quebra de safra para 2021 para 2022 da ordem de 15%, com a produção de cana no Centro-Sul 605 para 520 milhões de toneladas, o que deu uma proporção muito similar na queda na produção de açúcar, de 38,5 para 32,5 milhões de toneladas, e também na de etanol, de 27,8 para 23,8 bilhões de litros, na proporção de 15%. Alguns pontos aqui a notar, que a safra brasileira ela teve uma queda muito forte, influenciada em grande parte por fatores. E que esses fatores climáticos, além de impactar na redução de cana, também possibilitou o aumento de mix, uma vez que a qualidade da cana não permitiu que o Brasil tivesse um mix aí de 45,9%. Por isso que a queda na proporção ela é similar, mesmo o açúcar tendo um retorno do etanol. Por favor. Bom, como eu disse, essa queda ela é basicamente direcionada por fatores climáticos. O principal, eu diria que foi um período hídrico média. Aqui a gente tem a média de chuvas no centro-sul do Brasil na área cinza e as últimas marcadas, cada uma numa cor, sendo a 2021 em vermelho, né?
Então está muito nítido que desde o verão a gente tem um número de chuvas muito maior do que a média histórica, e isso fez com que não só o desenvolvimento da cana, mas também a atividade de plantio fosse prejudicada, e a consequência disso é uma safra muito menor em 2020, e como eu vou mostrar a seguir, também uma safra relativamente pequena em 22. Aqui são as fotos do efeito não só da seca, mas também das geadas consecutivas que atingiram o Centro-Sul durante o inverno. Comecei final de junho, início de julho, e depois a última mais forte. Isso impactou a brota, que já estava em desenvolvimento, e também as canas já em fase de colheita. Com isso, a gente observou o TCH, que é a tonelada de cana por hectare, tão baixa quanto 2011 e 2012, que para a maioria dos ouvintes aqui se lembra que foi uma das piores safras aqui no Brasil, decorrente da que nos afetou. E é provável que a gente siga essa tendência até o final da safra, em dezembro, atingindo níveis muito baixos de TCH. Olhando para a próxima, a gente entende que há um incentivo econômico muito forte para se buscar uma recuperação dos canaviais, mas isso depende. Eu diria que uma primeira janela está perdida, que foi a plantio. Muitas usinas não estão conseguindo cumprir o seu cronograma de plantio para o próximo ano, e a cana, o desenvolvimento da cana já colhida esse ano, afetado seriamente, tanto pela questão hídrica, mas também pela questão da geada, de tal forma que, nesse momento, a nossa melhor estimativa para 2022 é uma safra com 20 milhões de toneladas acima de 2021. Isso faz com que a produção ela fique relativamente estável, da ordem aí de 500 mil de toneladas a mais, e a produção de etanol também relativamente estável, com um pequeno aumento de mix. Obviamente que ainda é cedo para que esse número ele seja determinado. Eu diria que as chuvas no verão são hoje talvez a principal variável para determinar se esse número vai ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor. E a questão principal no radar agora é como se comportará o clima durante o nosso verão. Eu digo isso porque existe aí um risco iminente de um novo fenômeno, a Laninha, que pode fazer com que o índice de Centro-Sul ele seja maior do que a média histórica por mais um ano consecutivo, enquanto que na região norte e nordeste, acima das médias. Novamente, ainda é cedo para determinar se isso irá ou não irá acontecer, mas é um risco que está no radar. Na nossa projeção, a gente não trabalha ainda com uma laninha muito forte, a gente trabalha com índices de chuva relativamente parecidos, mas isso aqui pode ser um fator determinante para que o número de 540 ainda mais. E aqui, esse é o último gráfico dessa etapa, onde a gente mostra o percentual de renovação, mostrando que desde 2015 e 2016, o Brasil vem num esforço de aumentar o percentual de renovação dos canaviais, próximo de 15% em 19 e 20. O ideal seríamos atingirmos o patamar da 13, 14, da ordem de 18%. Obviamente que isso é influenciado pelos preços elevados, tanto de açúcar e etanol, mas infelizmente devido à questão climática, a gente teve uma queda drástica, voltando para o patamar de 10%. Então isso mostra que não só a cana está sofrendo, mas também a capacidade de renovação de canavial deu atrás, e isso levará algumas safras para esperado. Bom, com isso eu entendo a parte do Brasil, queria falar um pouquinho de Europa agora. Bom, Europa mais Reino Unido, eu diria que é um país relativamente no que tange a produção
de consumo. A área de beterraba, para os que não sabem lá, o açúcar proveniente de beterraba, ela segue inalterada no último ano, praticamente inalterada. Em relação à produção, a gente tem uma produção muito parecida com o consumo, né? E a gente observa que também a gente tem observado uma ligeira queda na produtividade. Enquanto a produção ela atingiu um patamar acima de 20 milhões de toneladas na safra 17 e 18, a produção hoje ela é basicamente ligeiramente abaixo, que a diferença é reposta por importação através de algumas cotas preferenciais. A questão dessa redução ela está obviamente relacionada a disputas na Organização Mundial do Comércio, que limitaram as exportações europeias. Isso foi um pleito do Brasil há muito tempo atrás, juntamente com a Austrália e Tailândia. Mas, mais recentemente, além de você ter a questão da limitação da exportação, a gente também tem um ligeiro decréscimo na produtividade das áreas de beterraba em função da restrição no uso dos pesticidas, o que tem tornado o custo de produção um pouco mais alto e também, obviamente, reduzido a produtividade. Olhando para frente, a gente vê um certo desafio para a Europa no que tange a competir com outras culturas. Hoje, o preço da beterraba ele segue muito elevado. Obviamente, o preço na Europa é um preço também mais elevado que o preço no Brasil, da ordem aí de 400 euros a tonelada. Mas o retorno da beterraba, nesse momento, ele é pior do que o retorno de culturas como trigo e cevada. Então, eu diria que, para terminar, olhando para frente, é a região de produção estável, talvez com um ligeiro risco de decréscimo e atendido aí essa diferença através de importações de cotas preferenciais. Chico, muito obrigado. Obrigado, Tiago. Excelente apresentação aí com relação ao Brasil e à Europa, principalmente ao Brasil, que volta a ter aí um papel preponderante na tendência de preço desse mercado mundial, até porque a gente sabe que a Índia vem retirando a cada ano aí o subsídio de exportação, tendendo agora essa próxima safra a ser zero, e a Tailândia também já há algum tempo que não tem mais o subsídio, trazendo o mercado um patamar mais normal e com o Brasil comandando essa nova história. Vou passar agora a apresentação do nosso amigo Jeremy, cara que está no mercado há muito tempo, que comanda a Sucden aqui no Brasil, que vai falar aí da Índia e da Tailândia, que são países importantíssimos no mercado mundial de açúcar. Por favor, Jeremy. Boa noite a todos. Obrigado, Chico. Obrigado, Mega Tech Cana, para o convite para apresentar os países da Tailândia e Índia. Que eu acho que é importante, só colocando os dois países em frente, no lado do Brasil, como é que estão esses três países? Basicamente, hoje, é o medalha de ouro, prata e medalha bronze das exportações mundiais, mas onde o Brasil hoje está bem, mas Tailândia já foi no lugar da prata, cheguei na bronze, agora a Índia foi para a prata, Tailândia caiu para a bronze, questão agora do treinamento e depois para ver onde vai os países em termos das exportações de açúcar. Eu acho que vamos começar a Índia do parte do etanol. É importante tentar fazer um pouco histórico, porque faz muito tempo que nós falamos do etanol na Índia. Está sempre demorando um pouco, acontecendo. O sistema do etanol, mistura do anidro dentro da gasolina, lá começou em 2014 para a primeira vez. Mas nunca realmente consegui sair do lugar.
Só foi em 2018 que foi fixado o preço para combustível, diferentes níveis, dependendo de qual tipo de melaço foi usado. O tipo B, C, e finalmente, mais recente, foi permitido o uso do xarope de cana para fazer o etanol direto, que vai permitir uma expansão bem forte do etanol na Índia. A redução do equivalente do ICMS na Índia para de 18% para 5%. O governo que teve um objetivo de chegar a 20% da mistura do etanol dentro da gasolina até 2030 foi antecipando para colocar esse meta para 2025. Hoje, a capacidade de produção do etanol está entre 5 e 5,5 bilhões de litros. Se você olha no gráfico 2021, nós somos olhando a demanda hoje. Bom, se você olha perto de 10% previsto para o ano que vem, isso é 5 bilhões de litros. Esse ano que está sendo usado já é mais ou menos 8,3% da mistura. Ou seja, não é só olhar esse 10% que está discutido para o ano que vem, que pode representar 5 e poucos milhões de toneladas de açúcar. É a diferença, é o aumento entre esse ano que vem, que será mais ou menos 1,5%. Não é tanto, é mais uma boa secção. O preço do etanol está fixado anualmente, e preços para a safra que vem ainda seguem indefinidos. O preço não está ligado às variações do petróleo. Como eu estava dizendo, mistura é mais ou menos 8,5%, esperando chegar a 10% até o final da próxima safra, com o objetivo de chegar a 24%, 25% a 20%. Nós achamos um pouco optimista de chegar a esse 20%. Certeza que entendeu a necessidade do etanol, entendeu porque que importa 85% do que está usado no país, entende também que o etanol ajuda o Brasil, governo, única, todos que foi lá da Datagro, para convencer e falar com o governo, falar com todas as associações do impacto do etanol. Eu acho que finalmente foi entendido e vai acontecer. Mas nós precisamos ver como é que vai ser o impacto acima da produção de açúcar. Só para lembrar como é que está a produtividade e os preços, você tem dois estados, o mais importante em termos de açúcar lá na Índia, são Uttar Pradesh, aqui embaixo em azul, com rendimento que varia entre 60 e 70 toneladas de cana. Em geral, Uttar Pradesh são canas de 12 meses e com menos variação em termos da disponibilidade de água, porque você faz com irrigação fluvial e o derrete de neve vindo lá das montanhas. Onde você tem mais variação está em Maharashtra, onde em médio, vamos dizer, você tem variação entre 80 e 90 toneladas por hectare, mas é uma coisa muito da disponibilidade dos reservatórios com água e depende então do monção, como é que estava o monção nesse ano e preparando o ano que vem. Uma diferença grande entre Índia e Brasil, que você está falando de cana que está por a maior parte só em 2 vezes, 2 cortes. Então, a cana que está trocado muito mais vezes. Só voltando um pouco para falar rapidamente do preço, então, só para dizer que o preço da cana, a cana lá é basicamente tudo fazendeiros, quase não tem cana da usina. O preço agora, esse FRP,
é o preço justo e remuneratório. Isso é o preço mínimo para cana, equivalente a 39,5 dólares por tonelada de cana agora. O próximo, por favor. Próximo. Isso é o nível dos reservatórios na Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, etc. Você veja a variação que possa acontecer. Rapidamente, para a Índia, que está, esse ano estava 11,6 milhões de toneladas de estoque no começo da safra, produção de açúcar 31, deixando o estoque no final do ano a 9,4. Esse nível de estoque está diminuindo. A Índia sabe que eles teve um nível de estoque muito alto. O ano que vem, nós imaginamos 30,8 de açúcar e ainda 7 da exportação. Chico estava falando um pouco do subsídio. Em 19 e 20, o Índia estava com um subsídio de 140 mais ou menos por tonelada até um nível de 6 milhões de toneladas. A ação foi no ordem de 6 milhões de toneladas. Esse ano, o subsídio foi menos, foi por volta de 80 dólares por tonelada, até no final diminuindo para 55 para um pequeno volume, mas foi exportando 7,5. O ano que vem nós temos 7, já foi compromissos de 1,4 milhões de toneladas sem subsídio. O do governo provavelmente vai ser ficar sem subsídio e seria em frente do pedido de novo Brasil, Austrália, Guatemala para cortar os subsídios que ainda é a pedido que está dentro do OMC. Próximo. Olhando então, mudando para a medalha da bronze, mas se nós olharmos 17 e 19, era momentos de uma produção de mais 14 milhões de toneladas de açúcar, safra total de 135 milhões de toneladas de cana. Depois, realmente, impacto climático muito, impacto também do preço. A Tailândia foi obrigado a respeitar muito mais os preços, o preço da cana com o mercado mundial. Então, o preço da cana caiu para 750 baht, que hoje volta para uma patamar de 1.000 baht por tonelada. O cana hoje é um produto que está dando melhor retorno sobre arroz, caçava e outros produtos. As chuvas esse ano recuperando, não está tudo isso. A produtividade na Tailândia, olhando os últimos, foi de 60 até 75 toneladas por hectare, caindo nesses anos críticos da chuva para um nível entre 40 e 45. Agora nós imaginamos recuperando para 50. Isso é a ideia do preço de cana, que foi realmente no mais baixo, 27 dólares, 28 dólares por tonelada de cana, agora indo para 37, 35, melhorando então para atrair de novo. A Tailândia é um país que tem muito poucas usinas. Eu diria 90, 95% dos fornecedores. Próximo. Isso é um gráfico só mostrando a diferença entre o DHP e branco. Eles têm normalmente capacidade de fazer muito branco, tudo depende do prêmio do branco. Só pensando um último elemento antes que meu tempo termina, eu tive o mesmo gráfico um pouco da Índia, mas é de lembrar que esses dois países são bem localizados geograficamente perto dos países do destino final, os destinos do Maurício mais cedo.
E com o mercado de frete que subiu muito fortemente em 2021, ele está melhor ainda em comparação do centro-sul do Brasil, o Tailândia, para ir, por exemplo, para, desculpe, isso é centro-sul versus Tailândia na Indonésia. Equivalente para a Índia, está bem favorecido em frente de outros países do mundo. Próximo. Só para dizer obrigado pela atenção. Se tem qualquer pergunta, qualquer coisa, eu ficaria, o Chico, à disposição para poder tentar responder as perguntas. Obrigado. Ok, Géry, muito obrigado aí pela apresentação. Sei que é muito difícil para todos aí falar de países tão importantes em tão pouco tempo, mas vou continuar e tentar passar uma mensagem para os nossos amigos fornecedores e amigos aí de usinas que estão nos assistindo. Bom, eu vou fazer agora algumas perguntas. A primeira pergunta seria para o Maurício. Falando aí de consumo, Maurício, a gente vê aí que a Indonésia e a China, nessa pandemia, tiveram aí também, foram afetadas pelo consumo, né? Mas a gente já percebe voltando o consumo aí na China, primeiramente, e a Indonésia aí um pouquinho mais para frente. E com o avanço da vacinação e o controle da pandemia, eu gostaria de saber, Maurício, se esse consumo, tanto nesses países como no mundo em geral, aí nesses grandes consumidores, se volta aí para um patamar normal a partir aí da safra que vem. Chico, obrigado pela pergunta. Eu acredito que sim. Eu acho que o consumo deve voltar sim para os patamares pré-pandemia, uma vez que o controle venha a ser mais eficaz nos diferentes mercados. Falando especificamente da Indonésia, começando pela Indonésia, a Indonésia teve sim, como eu citei, uma queda de consumo de 2019 para 2021, em torno de 5% a 6%. Isso foi um impacto direto da pandemia. Agora a gente acredita que eles voltem a crescer. Eles cresciam em torno de 2% ao ano, até um pouco mais do que isso em alguns eventos. Eu acredito sim que a Indonésia venha a conseguir voltar para o patamar acima de 7 milhões de consumo e principalmente para um crescimento forte e contínuo aí de 2% a 3% por ano. Já na China, o consumo é um pouco mais estável. A variação nos últimos anos ela se deu, ela foi pequena e muito do consumo na China ele foi um crescimento do xarope de milho. Então, indústrias utilizando HFCS, ao invés de usar o açúcar, seguraram um pouco esse consumo. Também, como eu citei durante a apresentação, como o preço do milho subiu bastante, recentemente a gente teve um crescimento significativo, mas o mais importante é que a China vem controlando as fronteiras, vem controlando bem as fronteiras e a pandemia, e assim deve continuar aí nesse ritmo de 15 a 15 milhões e meio de toneladas de consumo, com uma produção que não consegue chegar, que fica em torno de 10 milhões, assim tendo que importar açúcar, 5 ou mais milhões de toneladas de açúcar todo ano. Ok, Maurício, muito obrigado. Aí a gente vê já, através dessa apresentação de vocês, o consumo voltando aí para a normalidade. Isso é um indicador muito forte aí para a gente, muito importante aí para o efeito aí no mundo de preço. Queria fazer agora uma pergunta para o nosso amigo Tiago. Olhando a sua apresentação, Tiago, a gente viu claramente aí que essa seca histórica e também essas geadas que impactaram totalmente a safra no centro-sul do Brasil, fez com que aí essa produção aí, pela essa última previsão sua, uma queda de aproximadamente 14% em relação à safra passada. Previsão essa que é corroborada hoje para os grandes trades aí que participam desse mercado. Dito isso, eu perguntaria a você
Em quanto tempo você acha que o Centro-Sul do Brasil voltará ao patamar normal de produção equivalente à safra 2021, que foi em torno de 605 milhões de toneladas de cana? Chico, obrigado pela pergunta. A resposta, obviamente, depende de questões climáticas, né? O incentivo econômico para se acelerar a renovação do canavial está dado, e acho que ele não deve mudar no curto prazo. Em relação ao clima, assumindo que nós teremos um clima normal de agora em diante, mesmo dando a laninha, o risco de laninha no próximo verão, eu diria que mais provável em 2 anos e com um pouco de sorte, talvez, em 23. Né? Quando eu falo 2 anos, eu falo safras além da safra apresentada. Então, seria a safra 24, 25. Um pouquinho de sorte, talvez, na safra 23, 24, mas aí a gente precisaria de um alinhamento de astros aí muito bom do ponto de vista climático. Passando agora uma pergunta um pouquinho mais complexa aí para o nosso amigo Jeremy, até porque nas últimas reuniões, os nossos fornecedores, o pessoal vem perguntando muito sobre isso. A gente, nesses últimos anos, a gente teve aí preços não muito bons, um range de preço aí mais entre 9 e 14 cents, e agora com essa mudança da questão do subsídio caindo na Índia, essa questão climática brasileira, a questão do etanol tendo como um novo modelo de incentivo muito forte na Índia também, e a gente também tem uma competitividade muito boa para o etanol no Brasil. Então a pergunta que o pessoal vem passando para mim é esse novo patamar de preço que a gente está vendo agora, 18 cents, 19 cents, 20 cents, esse ciclo virtuoso continuará? Esse novo patamar veio para ficar? Obrigado, Chico. Pergunta simples. Claro, típico de você. Como é que responder a uma pergunta tão complexa hoje, onde tem tantas variáveis envolvidas na pergunta? Tenho certeza que, tirando os subsídios da Índia, foi uma grande razão para ver o mercado com range diferente agora, mudando da 9,14 mais para uma coisa de, vamos imaginar hoje, talvez 16, 22, 23. Eu acho que hoje em dia nós vemos que a Índia está precisando de um preço hoje mais perto de 19 cents para poder exportar sem subsídio. O tailandês está buscando retorno. Até o Brasil está olhando para o Brasil em posição de medalha de ouro, mas está buscando retorno, sem saber exatamente qual foi o impacto dessas últimas mudanças aqui na indústria, os rendimentos menores, os geadas, qual foi realmente a inflação de custos e o preço do próprio Brasil. Qual vai ser o impacto lá no futuro da parte da evolução cambial? Se nós vamos ver um câmbio se aproximando de R$6, você pode ter um câmbio que voa a 6, que cai para 4,50, impacto grande dos preços. Tem, obviamente, esses outros países. Com esse parte, eu considero uma range do preço para o mercado para os próximos 2 anos, mais entre 15 e 23 cents, fora qualquer mudança que ninguém está prevendo hoje, que pode ser ainda gasolina. O gasolina tem, obviamente, um impacto grande em termos do nosso mix de produção aqui no Brasil, ou em termos do mix do próprio dentro da gasolina. Então, como sempre, muitas variáveis. A nossa vida era mais complicado com cada ano que passa, mas nós precisamos tentar de dar as melhores dicas possíveis para ajudar nossos amigos. Obrigado.
Obrigado, Jeremy. A gente teve aí uma apresentação muito interessante, com informações importantes na tendência do mercado. Queria agradecer aí os amigos e grandes parceiros, Tiago, Maurício e Jeremy, que conhecem esse mercado como poucos e que nos ajuda muito a Coruripe nas decisões, nos conselhos, para a gente tentar acertar aí as melhores fixações, e a gente tem escutado muito eles e contado muito com eles nessas exportações e nesses nossos objetivos de precificar o melhor possível. A gente viu claramente que a gente está num novo ciclo, esse ciclo aí que começou já um ano e meio atrás, um ciclo mais remunerador, esse ano ainda com melhores preços, e pelo que a gente viu, com o consumo voltando, com o Brasil ainda numa produção abaixo da safra 2021, e também com os preços muito fortes de etanol, e ainda por fim com a Índia voltando aí fortemente para o etanol e tirando o subsídio, a gente tem realmente essa mudança de patamar e acredita muito nesse ciclo virtuoso. Eu gostaria de deixar aqui nessa parte final um lado otimista aí da gente que produz, que empreende um setor que é sustentável já há muito tempo, que está junto aí tentando contribuir para o Brasil e ajudando aí também a gerar emprego e renda para todos, que a gente, com muita disciplina, muita serenidade e com aprendizado aí nesses últimos anos, que a gente consiga aproveitar esses melhores momentos. Agradeço aqui também a Cana Campo, em nome do Daine, e também a todos os fornecedores que estão junto com a gente e que faz a usina Coruripe ser ainda melhor e ser mais forte. Muito obrigado a todos. Boa noite. Muito obrigada, Boa noite a todos. Muito obrigada, viu, Francisco, e também aos demais senhores pela participação aqui no Mega Cana TV. Ótima noite para todos vocês. A gente vai para um breve intervalo, uma pequena pausa, e volta já com a segunda parte do painel Dia de Mercado com as empresas Corteva e Euroforte. E agora eu vou passar a palavra para ela, minha companheira, Vitória Weitzel. Obrigada, Adriana. Depois desse painel super bacana, chegou a hora de agradecer as nossas patrocinadoras Masters. A Ubifol, multinacional de Uberaba, que completou 36 anos neste mês de agosto e conta com profissionais especializados, assistência técnica de qualidade, processos de vendas consultivos e bem estruturados, além de um relacionamento diferenciado. Possui modernas e eficientes soluções especiais para o manejo da cana-de-açúcar. Ubifol, excelência em nutrição vegetal. A Smart Breeder conosco estreando nesta edição, e obrigada também à Usina Coruripe, que é uma parceira de longa data, e a Copert. Vamos agora aos VTs. No campo, a vida segue seu curso em constante transformação. Para plantar com responsabilidade e produtividade, precisamos observar e respeitar cada detalhe desse ciclo. Com pesquisa e tecnologia de ponta em defensivos biológicos, podemos dar mais vida às nossas lavouras, construindo hoje a agricultura que queremos para o nosso futuro. Copert Brasil 10 anos, tecnologia viva que transforma o campo. Sabe o que principalmente orienta os nossos negócios? Essencialmente, é o cuidado com o ser humano e o meio ambiente. Na cultura organizacional da Usina Coruripe, priorizamos o respeito por nossas pessoas, a segurança e o desenvolvimento de talentos. Para construir relações duradouras com os diferentes públicos, atuamos no mercado com ética e responsabilidade. Investimos também em pesquisa e novas tecnologias para garantir a qualidade e segurança dos produtos Coruripe.
Esse é o caminho que encontramos para promover a satisfação dos nossos clientes. E é por meio da conexão desses valores que produzimos energia para a vida e para o futuro. Cada vez mais a Ubifol se conecta com seus clientes dia a dia, criando uma proximidade de coparticipação e também busca, junto aos seus colaboradores, inovações e tecnologia aplicada ao campo, atendendo cada necessidade em tempo real. É nossa responsabilidade ofertar soluções através de nossos produtos que gere confiança, transparência e lucratividade. Somos a Ubifol. Falar sobre suas empresas, produtos, projetos e inovações, estão aqui em nosso estúdio Flávio Pompei, diretor industrial e responsável técnico da Euroforte, e Fábio Amaral, agrônomo de campo, linha cana da Corteva. E para mediar esse painel, Rodrigo Pial, coordenador agrícola da Cana Campo. Muito boa noite, senhores, sejam bem-vindos. Rodrigo, é com você. Obrigado, Adriana. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui hoje com essas duas figuras ilustres aí, professor Flávio Pompei, né, diretor da Euroforte, Fábio Amaral, agrônomo de campo, né, da linha Cana da Corteva. Então, desde já, agradecemos muito a presença. E para começar aí, começar com o professor Flávio Pompei. Flávio, queria que você colocasse para a gente, né, como que surgiu a Euroforte, né, e principalmente qual que é o seu diferencial técnico. Bem, primeiro tem que dar um pouco de marcha ré no tempo. Eu estou em Uberaba há 42 anos e meio e aqui fui produtor rural 18 anos e sempre estive envolvido em pesquisas de micronutrientes na nutrição foliar de plantas. E esse tipo de trabalho me permitiu fazer uma série de pesquisas em condições de campo. E essas surpresas que foram acontecendo motivaram eu tomar a atitude de montar uma empresa que originalmente até tinha começado na minha fazenda. Posteriormente, vim para Uberaba e aqui em 1998 fundamos a Euroforte com foco em nutrição de plantas com inovações. Ou seja, por quê? Porque atrás disso tem uma teoria técnica que conflita um pouco com o que eu próprio lecionei. Porém, ainda não inventaram planta mentirosa. E as plantas afirmaram que essa técnica, que é a base tecnológica da Euroforte, mostraram que estava no caminho certo. Assim surgiu o BVI Cana, que já aplicou em mais de 3 milhões de hectares nas últimas 6 safras. Mais recentemente, há poucos anos, o BV Booster, que na prática está eliminando o uso de nitrogênio mineral na cana-soca. Depois esse BV Booster foi desenvolvido numa parceria de pesquisas com a Universidade Federal de São Carlos, que formatou aqueles trabalhos que eu já estava fazendo. Posteriormente, o professor Crucial e a equipe dele fizeram um trabalho que deu origem a um pré-maturador chamado BioBrix. E o BV Booster nasceu lá na UFSCar. Foi aprimorado com a interveniência de um colega, que era o Cláudio Moreira, que deu uns palpites técnicos muito bons. E assim surgiu essa inovação. E mais recentemente, depois de 2 safras sucessivas, nós estamos apresentando para o mercado o Eurodry, que é o primeiro fertilizante foliar no Brasil para reduzir os prejuízos das geadas e da seca. E isso tem trabalhos em condições comerciais. Quer dizer, tudo isso é a base da Euroforte, que na verdade, como empresa, nasceu em 1998. E já está com mais, estamos no 23 anos, e não posso reclamar da sorte, porque felizmente eu estou convicto de quando você pergunta honestamente e eticamente para a planta, ela nunca te prega mentira. E isso é que conduz o nosso trabalho de aprimoramento a cada ano.
Excelente, Flávio, excelente, né? A Aeroforte sempre aí com inovações, né? Isso aí. Ô, Fábio, né? Agora estamos aí com esses problemas climáticos, seca, geada, incêndios, causando grandes prejuízos aí para os produtores, para as usinas. Como a Corteva pode auxiliar no manejo, principalmente de plantas daninhas, nesse final de safra? É isso, Rodrigo. Infelizmente, né? Bom, primeiramente, queria agradecer a oportunidade aqui. Satisfação estar aqui num evento de tamanha relevância para o setor, né? Como se tornou, né, o Megacana ao longo dos anos. Agradeço, então, em nome da Corteva, a oportunidade. Realmente, a gente vem num ano muito desafiador, né? Então, seca prolongada, seguida de geada, diversos incêndios. Isso aí vem tomando uma proporção bastante drástica, né, nos nossos canaviais, e vai demandar do produtor, né, do técnico responsável, que ele entenda melhor, né, o manejo de plantas daninhas, né, e como fazer esse manejo daqui para frente, né. Então, inevitavelmente, a gente vai ter que fazer um reforço nos canaviais tratados lá no começo da safra, né, porque com a geada a gente praticamente eliminou, né, as folhas que estavam ali. Aquele herbicida, né, que estava ali programado para dar um certo número de dias de residual, vai precisar de um reforço. As canas que estão sofrendo com queimada agora, né, ou que já foram tratadas ou que serão tratadas, também tem uma condição especial, né, a partir da volta das chuvas. E o mais importante disso tudo é que a escolha do herbicida, né, pelo produtor seja feita com base em seletividade, né? Então isso tem que ser realmente o ponto central da escolha do herbicida, a seletividade que a gente encontra, né, na solução da Corteva. Então hoje a gente tem a oferecer, né, para o produtor de cana a combinação de Coact com Combine, né? Então o Coact, um grande herbicida aí para folhas largas, o Combine, um coringa aí, né, já bastante conhecido no mercado, produto referência para controle de folhas estreitas. Então essa combinação alia a seletividade, alia longo residual e um amplo espectro de controle, né, para o produtor realmente conseguir fazer um manejo de plantas daninhas de forma a explorar o maior potencial produtivo da cultura nesse momento agora de final da época seca e entrada da época úmida. Pois é, Fábio, é uma boa casadinha aí, né, Coact com Combine, e é um assunto que está aí todos os produtores aí correndo atrás, justamente esse desafio aí do controle das plantas daninhas, né, nesse ano desafiador. Continuando com você, Fábio, ainda nesse cenário climático, né, como você avalia que se dará o controle da broca da cana-de-açúcar? É isso, Fábio. Desculpa, Rodrigo. A gente não pode ter, né, a falsa ilusão de que, com todas essas adversidades climáticas que a gente vem passando, de que não haverá infestação de praga, né? Elas estão aí, elas resistem às condições mais adversas, né, que a gente tem. E a gente teve um exemplo disso ano passado, né? As infestações tardaram um pouco, mas quando vieram realmente para valer, né? E a broca é, sem dúvida, a principal praga hoje, né, na cultura da cana-de-açúcar, né, traz prejuízos tanto para a produtividade agrícola quanto depois, né, para a qualidade de matéria-prima dentro da indústria e tudo mais. E a gente tem uma realidade hoje no Brasil que justamente aqui, em quase 90% das áreas que recebem hoje inseticidas, né, que são tratadas com inseticidas para controle de broca, elas são tratadas com apenas 2 grupos químicos, as diamidas e as benzoiureias, né, que são os fisiológicos aí. E é justamente nesse contexto que o Revolux, né, que é o lançamento da Corteva, o nosso novo produto para controle de broca, ele entra, justamente como uma ferramenta para rotacionar grupos químicos, né, para promover a longevidade e a sustentabilidade do controle de broca, né. Então, o Revolux é composto por 2 ativos, né, de grupos químicos distintos entre si e distintos dos grupos químicos disponíveis no mercado. Então, ele realmente é uma ferramenta para rotação, para a gente ficar realmente atento. O manejo de pragas, né, a resistência, talvez não seja para o produtor de cana uma realidade, né, algo que a gente
converse no dia a dia, como é para um produtor de soja, para um produtor de milho, mas é algo que a gente precisa ficar atento, sem dúvida, né? Então, o Revolux, como uma ferramenta para essa rotação, ele entra contribuindo muito para a longevidade das diamidas no mercado. O produtor está vendo já, né, essa importância, né, dessa rotação dos grupos químicos aí, e realmente é uma opção muito boa, né? Exato. Professor Flávio, diz para nós aí quais são as inovações mais contundentes da Euroforte. Bem, eu quero aproveitar primeiro uma carona na apresentação dele, porque foi feito um teste na empresa dele que ficou coerente com o feito no IAC, que é a compatibilidade do BV-Cana com os defensivos. Bem, a inovação que no momento está sendo mais contundente é o BV Booster, que a 11 litros por hectare é aplicado quando a rebrota está fechando na linha. E nessa condição ela dá um estímulo muito forte na microbiota do solo e na própria planta. Como consequência prática disso, o sistema radicular fica mais amplo, mais eficaz, e a FBN do solo é aproveitada melhor. Porque muitas vezes a gente fala, a FBN do solo, não. Os trabalhos que existem, publicações, dizem que produz de meia grama a 5 gramas por metro quadrado dia. Se nós fizermos essa conta, quer dizer, é claro que 5 gramas é em solo mais orgânico e meio grama no solo mais arenoso. Mas se você pegar essa continha e fazer 365 dias, você vai ver que a quantidade de nitrogênio dá para a planta chegar tranquilamente a 400 toneladas, não a 100, 100 e pouco, igual todo mundo está achando que é muito bom. O potencial da cana efetivo é isso. E o BV Booster, ao estimular isso, eliminou o uso de nitrogênio mineral. Fala, mas e daí economicamente? Economicamente o sujeito vai economizar aproximadamente 40% do dinheiro que ele já provisionou para o nitrogênio. Quer dizer, além de pagar o produto com 60%, ele ainda economiza imediato 40%. Feito isso, quer dizer, se a produtividade final fosse 0-0, já estava bom demais. Mas os resultados têm surpreendido, porque nos ambientes piores está ficando entre 5, 6, 7 toneladas. Mas nos ambientes melhores, eles têm pulado bastante, lá para a faixa dos 12 a 15 toneladas. Quer dizer, a hora que você faz a conta eticamente, quer dizer para ninguém ganhar, para ninguém perder. Então, na hora que você faz essa conta com honestidade, você chega à conclusão que no fim de um ciclo na soca, o sujeito ganhou 100% do dinheiro que ele iria investir em nitrogênio. O que em números de hoje é um número bastante interessante para a redução do custo efetivo da cana. Porém, eu tenho que respeitar que isso é uma quebra de paradigma. E como quebra de paradigma, vai levar um tempo para se adotar. Nós estamos aí com 50, 70 mil hectares tratados, porém, isso em relação ao mercado não é nada. Porém, os resultados são contundentes. E a pergunta que o produtor faz, o que eu ganho com isso? O que ele ganha é que ele vai reduzir o movimento de adubo em 2/3. A aplicação é mais rápida, de maior rendimento, mais econômico e mais benéfica para o solo e planta. Então essa é que é a, vamos chamar assim, a inovação vedete. Embora, como você sabe, eu sei que vem depois, tem o Fire-Out aí, né? Tá certo. E tem a questão do RenovaBio também, né? Isso. É uma coisa importante aí, que as usinas, os produtores estão buscando, né? E diminuindo aí o uso do nitrogenado, a gente consegue mais pontos aí. O bate-papo está muito bom, vontade, né, de continuar com essas duas pessoas importantes aí no setor sucroenergético. E agora, Fábio, deixo a palavra para você, para as suas considerações finais. Beleza, obrigado, Rodrigo, novamente. Agradeço aí a toda a equipe do Mega Cana, Canacampo, né, parabenizo por um evento de tamanha relevância, né, no setor, realmente discutindo assuntos em alto nível, né, e fico bastante satisfeito, em nome da Corteva, de estar aqui com vocês,
Gostaria de frisar, né, a Corteva tem diversas soluções aí para o produtor de cana. Temos uma equipe muito forte no campo, né, que pode estar auxiliando aí ao produtor, né, no posicionamento, no melhor manejo, na tomada de decisão para os desafios que aparecem, né? Temos um ano extremamente desafiador, como a gente já viu, mas gostaria de deixar o recado, né, para o produtor: conte com a equipe da Corteva. A gente vive intensamente a cultura da cana, assim como os produtores, assim como aqueles que estão envolvidos aí com essa cultura aí que é apaixonante para todos nós, né? Obrigado novamente, Rodrigo. Obrigado você. Leva um abraço à turma da Corteva, né? A Corteva que é parceira, sempre está presente com a gente ali, né? O Alexandre, o Adriano, o Lucas. Então, agradecemos aí a parceria de sempre, tá? Agradeço. Professor Flávio, com você, suas considerações finais aí. Bem, primeiro eu renovo os agradecimentos que o Fábio falou. Para não fazer replay, eu tenho que registrar aqui que a Euroforte, eu tenho um sócio, 14 anos mais novo, que é vamos dizer assim, uma sumidade na área de executivo. Não fosse isso, eu não teria tempo para as pesquisas. Então, tudo isso junto me permite dizer para os produtores: existem soluções prontas de alta eficácia. Porém, dizer que isso é fácil é ilusão. É extremamente objetivo. Se você quer aumentar sua produtividade, você tem que pensar seriamente no manejo de micronutrientes que nós aprendemos a fazer com essa tecnologia via folha. A Euroforte também, você ia falar do Far-Out, eu dou mais 30 segundos para você falar do Far-Out. Bem, o Far-Out foi uma inovação que nasceu de um pequeno acidente de laboratório. Pegou fogo num determinado barril, todo mundo queria pagar, eu falei: larga esse troço queimar, não vai acontecer nada. E depois vi que lá dentro tinha uma série de pedaços de papel e de madeira que não queimou. Aí eu fui para o laboratório para ver o que estava sendo trabalhado. Disso aí surgiu uma síntese de moléculas, chamada organoboratados e organofosfatados, que por serem endergônicas, elas consomem o calor do fogo. Por isso que nos testes feitos pela Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, o Laboratório do Fogo, que é o mais nobre do Brasil, com a equipe do professor Batista e professor Teto, durante 2 anos foi acompanhar esse trabalho. E é o primeiro retardante que é sustentável, desenvolvido no Brasil com pesquisa científica brasileira e que no trabalho de campo feito em Quirinópolis e em outras regiões demonstrou que realmente é uma surpresa muito boa. Quer dizer, um fertilizante sustentável, atóxico, solução verdadeira, dispensa agitação, mistura com água em qualquer proporção e apaga o fogo numa solução a 5%, reduz a altura da chama em torno de 60% a 65% e a dispersão natural do fogo em mais de 75%. Apenas a solução a 5%. É isso aí. Importante nesse momento, né, Fábio? É muito importante esse momento que nós estamos passando aí, né? Infelizmente, aí, com alguns incêndios aí. E também, o Flávio, gostaria que levasse também, né, todo o abraço aí à equipe da Euroforte, agradecer a parceria, como sempre, do evento, né? O João Pedro, o Gilberto, toda a sua equipe, tá bom? Ótimo, muito obrigado. E no mais, né, mais uma vez aí, agradecer de coração aí a Corteva, a Euroforte. E agora é com você, Vitória. Obrigada, Rodrigo, e aos demais participantes deste painel. E eu estou de volta agora para agradecer a alguns de nossos parceiros. Afinal, sem eles não seria possível realizar a Mega Cana Tech Show, esse evento que já se tornou referência no agro brasileiro. Os nossos agradecimentos a BASF, Copercana, Bayer, FMC, H2 Copla e Coplacana. O H2 Copla, ao longo das últimas 4 safras, tem trazido enormes benefícios, ajudando a enfrentar as adversidades climáticas. Os incrementos de produtividade médio são superiores a 15% e o retorno sobre o investimento de 600%. Isso quer dizer que para cada real investido, retornam R$ 6 em produtividade. Temos excelentes condições para você adquirir o seu H2 Copla. Com a aplicação desse produto na sua lavoura, você vai colher ótimos resultados. Conte com a gente.
Quadro É Cana de hoje está conosco Diego Fraga, engenheiro agrônomo, professor, mestre e doutor em entomologia agrícola, para bater esse papo comigo sobre atualidades no manejo de pragas da cana-de-açúcar. Muito boa noite, Diego, bem-vindo. Boa noite, Adriana, boa noite a todos. Obrigado pelo convite por me receber aqui hoje. Prazer ter você com a gente. Vamos começar aqui, então, falando do Programa de Controle Biológico de Pragas na Cultura da Cana-de-Açúcar, que é considerado aí um dos maiores do mundo, né? Atualmente são utilizadas ferramentas tecnológicas na aplicação desses agentes de controle. E eu gostaria de saber de você, o que você acha que serão os desafios a serem superados aí no futuro? Hoje, quando a gente olha dentro do cenário da cana-de-açúcar, é realmente algo de encher os olhos, né? Então, na cana-de-açúcar, desde quando você analisa as principais pragas que estão presentes, a gente tem alternativas, né, e práticas que podem ser aplicadas diretamente pelo produtor para, né, realizar o manejo correto, vamos pensar assim, aplicando práticas, né, utilizando o controle biológico. Hoje eu enxergo, principalmente quando a gente analisa todo o contexto que nós estamos inseridos nesse momento, com as mudanças de clima, a questão da queimada, esse que foi um ano bastante atípico, né, na nossa região especificamente, em grandes centros também produtores de cana, a gente precisa pensar como que essas condições vão afetar essas pragas, de que forma que isso pode afetar o controle biológico. Nós sabemos que muitos desses agentes que nós temos disponíveis hoje no mercado, que são utilizados, eles são muito limitados pelas condições ambientais, e aí é buscarmos estratégias para garantir os resultados, né, de eficiência que a gente já vem encontrando, né, que eles se permaneçam aí e consigam ajudar a equilibrar essa balança, a gente já sabendo dos problemas que vêm para frente, né? Diego, as pragas de solo são consideradas hoje um dos principais problemas fitossanitários aí na cultura, né? Os fenóforos leves, esse nome complicado, falei correto, certinho? Não, certíssimo. Cigarrinha das raízes, são várias que a gente poderia citar aqui. O que é importante saber, né, hoje sobre essas pragas para a realização de um manejo correto no campo? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que hoje, quando a gente trata de manejo sanitário, em todas as culturas, mas especificamente aqui falando da cana-de-açúcar, a gente tem que entender que nós não podemos só considerar o alvo, a gente tem que considerar todo o ambiente no qual ele está inserido. Então, quando se trata de uma cultura, especialmente a cana, como eu mencionei, que tem aí as suas condições, por exemplo, condições nutricionais, que afetam diretamente, né, o status e a relação com a praga, a gente precisa entender especificamente, estamos falando de manejo, tá? Então, pensando nos xerófilos, é uma praga que hoje ela já apresenta uma grande dispersão, apesar de uma baixa mobilidade, e a cigarrinha, que é altamente ligada com a questão climática, a gente precisa estar atento a esses fatores, a quais culturas que vão estar, a quais, na verdade, cultivares que vão estar, né, sendo conduzidas para pensar nesse manejo, e quais as ferramentas que serão lançadas mão. Então, especialmente se a gente fala aí de cana de primeiro ano, cana de segundo ano, em áreas que já tradicionalmente a gente tem problemas com essas pragas, o que pode ser feito? Então, então vamos tratar aí com uma rotação, vamos trabalhar em cima do controle biológico, como a gente já mencionou, vamos utilizar ferramentas voltadas aí para o controle químico, enfim, entender, e essas, né, a gente coloca essas duas em destaque, porque são pragas realmente que tiram o sono aí do nosso produtor hoje. E cada área vai ter a sua peculiaridade ali, né? Diego, a utilização das variedades transgênicas já é uma realidade, né, nos canaviais de várias regiões atualmente. E aí o manejo de pragas nesse sistema muda? O que é preciso ser observado? Eu costumo dizer que quando se trata de planta transgênica, a gente tem que considerar, assim como para outras culturas que a gente também, né, até hoje nós já temos materiais transgênicos, é importante saber que você está fazendo o manejo, né, no caso aqui da cana-de-açúcar de lagartas, no caso da broca da cana, da Diatreia sacaralis, mas também precisamos entender que não é porque eu tirei ela, né, em tese, diminuir essa população lá no ambiente, que o meu trato ou o meu manejo ele tem que ser muito diferente do que eu já fazia. É importante a gente estar sempre monitorando essa praga dentro dos canaviais, utilizando ferramentas que, aliadas à transgenia, trazem sustentabilidade, tanto ambiental, mas também sustentabilidade econômica, para que, né, aquele canavial se mantenha equilibrado, vamos colocar assim. E não se esquecer que a transgenia ela é específica para aquela praga. Então, as outras, como o próprio fenóforos, que a gente já mencionou, continuam lá. Então, a gente precisa, né, estar sempre alerta quando se, né, utiliza também esse tipo de tecnologia. É continuar de olho sempre. Em programas passados aqui a gente ouviu uma expressão muito bacana, é o namoro com a cana. Tem que estar de olho ali todo dia. Exatamente, exatamente. Diego, muito obrigada pela sua participação aqui, pelos esclarecimentos para o nosso público. Ótima noite para você. Viu? Boa noite, obrigado, Adriana. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite.
E a gente vai para mais um intervalo e voltamos daqui a pouco com Os Presidentes Convidam. Hoje numa conversa bem interessante com o CEO da usina Pantaleon. Fique com a gente. Oh, meus amigos do agronegócio, beleza? Aí aqui é o Mato Grosso. Eu já sou parceiro da Copercana. Graças a Deus sou muito bem atendido e recomendo a você procurar a Copercana em Sertãozinho. Um forte abraço do Mato Grosso. Costuma com nós. Agora nós temos a honra de receber aqui no Mega Cana TV o senhor Francisco Baltodano. Ele que é CEO da usina Pantaleon Açúcar, Etanol e Energia, que nos fala diretamente da Guatemala. Muito obrigada, senhor Francisco, por gentilmente ter aceito o nosso convite. E para esse bate-papo já está aqui ao meu lado o presidente Daine Frangiosi. Boa noite, Daine. Boa noite, Adriana. Um grupo da importância do grupo Pantaleon não podia ficar fora da Mega Cana, né? Claro que não, né? Só reforçando a sua apresentação do grupo, né? É um grupo de longa data, são mais de 170 anos aí no mercado, né? Tudo começou lá em 1849 com Manuel Maria Herrera, né? Que adquiriu a Pantaleon. E até hoje o grupo ainda continua na mão da família, ainda fundadora. E é um dos grupos mais respeitados na Guatemala. É um grupo que está presente em 6 países diferentes aí. Guatemala, Nicarágua, México, Brasil, Chile, Estados Unidos e 5 usinas aí espalhadas pelo mundo, né? Inclusive uma no Brasil, no município de Suzanópolis, São Paulo, aí, onde a usina Vale do Paraná, né? Com capacidade de moagem de 1,9 milhões de toneladas. Seja bem-vindo, Dr. Francisco Baltodano, ao Mega Cana. Com certeza sua presença ilustre aí vai almejar ainda mais aí a grandiosidade do nosso evento, com grande explanação que tem aí do setor da Guatemala para contribuir com a gente aqui no Brasil. Diante do cenário que o Brasil vive aí, sobre essas condições climáticas agressivas aí, queda acentuada de produção aí, quais as perspectivas para o mercado de cana-de-açúcar na Guatemala? Bom, nós na Guatemala e na América Central, em geral no México também, onde temos operações de engenho além do Brasil, há 2 períodos no ano muito definidos. Um período que não chove e um período de chuva. Obviamente, nós fazemos a safra no período que não chove, que vai de novembro a maio ou junho, dependendo se é na Guatemala, Nicarágua ou México. Essa safra, nós esperamos que seja uma boa safra, tem havido um clima muito normal. A ressalva que é preciso fazer é que se esse ano se confirma a tendência a ser um fim de ano La Niña, isso poderia trazer chuvas, que nos traria um pequeno problema ao princípio da safra entre novembro e dezembro, o que nos seria um obstáculo para o período de safra. Fora isso, nós esperamos uma safra muito normal. Por aqui nós estamos no aguardo da chuva. Senhor Francisco, a gente gostaria de saber também do senhor quais são os principais desafios atuais de produção da indústria aí no seu país. Bom, veja, a indústria, vocês devem conhecer, porque é a mesma coisa para o Brasil e para qualquer lugar do mundo. Há 2 aspectos. Os desafios internos que temos como operação para ser mais competitivos são buscar ser cada dia mais eficiente e produtivo, e isso é algo que nós temos conseguido nas nossas operações. Agora, fora do que fazemos nas operações, estão as variáveis que não são controláveis por si mesmo. E nos nossos negócios são o clima, como você bem disse,
Agora mesmo vocês padecem uma seca enorme, nós vivemos isso no nosso engenho no Vale do Paraná. Então, o clima é uma variável e a outra são os mercados internacionais. O preço do açúcar mundial, especialmente, está também o álcool, mas o preço do açúcar é uma referência de alta volatilidade. Os problemas que o Brasil tem tido têm sido a variável fundamental mais importante para que os preços mundiais subam. No entanto, há outras geografias que apresentam situações diferentes, como, por exemplo, a Índia. Nós sabemos que há uma produção muito grande e que em anos anteriores foi apoiada por subsídios para a produção, e isso fez com que houvesse um excesso de estoque no mundo e que mantivesse os preços deprimidos, baixos. Então, é uma situação que nós não podemos controlar e o que a gente pode fazer é mitigar os efeitos dessas variáveis, mas é algo que é sempre incerto o que vai acontecer. Agora mesmo, todos os olhos estão voltados ao Brasil. Quando terminar a safra, como será a entre-safra. É preciso esperar. É isso aí. Aqui os desafios são grandes também, né? Pelo menos a gente que vem conversando aqui com as usinas, em reuniões, o cenário projeta no mínimo mais 2 anos bons para o setor. Acredito que para Guatemala também deve estar projetando nesse sentido, né? Todo mundo olhando no Brasil, né? E aqui a gente está vivendo um momento de investir no canavial, todo mundo buscando canavial com alta produtividade aí, o tão famoso canavial aí de 3 dígitos, né? Canas de acima de 100 toneladas aí por hectare. Na sua opinião, quais são os principais desafios para aumentar a produtividade em rentabilidade no setor? Seria a aquisição de variedades, pacotes tecnológicos novos nesse sentido? Gostaria que explanasse sobre esse ponto. Sim, eu diria que há tipos de ações. Está o açúcar e os açucareiros, que estão no negócio há muitos anos e conhecem a operação açucareira. A produção de álcool é uma operação muito intensa, que, vamos dizer, é o ABC, é o básico que precisa ser feito e que não podemos descuidar. Se você se descuida, você afeta o mau controle das pragas, de ervas daninhas. Na fábrica, se você não preparou bem, há um tempo perdido, há uma recuperação de baixas eficiências. Então, é preciso fazer o ABC, o beabá. Não de forma boa, mas excelente e bem feito. Além disso, a parte mais relevante da resposta está toda a questão que nós, em Pantaleão, chamamos o tema disruptivo, ou seja, nós temos que gerar ideias, iniciativas que nos levem a subir a produtividade não em 0,5%, 1% ou 2%, mas orientado a 5%, 10%, 15% em produção de cana, em concentração de açúcar ou em eficiência industrial. E para isso, nós no grupo temos priorizado muito a aplicação de tecnologia, toda a questão da agricultura de precisão, a microbiologia do solo, trabalhando com imagens satelitais para poder fazer uma gestão de todo o trabalho do campo de uma forma boa e também na fábrica aplicar a tecnologia com sensores, com instrumentação, automação.
para poder maximizar o desempenho da fábrica. Obviamente, o que você mencionava das variedades de cana, isso é algo que eu incluiria no beabá, no sentido de que a variedade, o açúcar é feito no campo, todo o restante, o investimento na produção açucareira é para perder o menos possível do açúcar que vem do campo. Então, a variedade tem um papel muito importante. Na Guatemala existe um centro de desenvolvimento experimental que já tem um grande percentual de variedades que hoje estão presentes na Guatemala. Vamos dizer que são variedades autóctonas ou nativas, variedades produzidas na Guatemala, para poder encontrar essas variedades que são as que nos vão produzir mais açúcar em nível de toda a cadeia produtiva. Agora, tudo isso no tema produtivo. O tema comercial também é muito importante. Nós temos feito muitos esforços para buscar minimizar os nossos produtos de menor valor. Entenda açúcar cru, que vai ao mercado mundial, e, em troca disso, produzir qualidades especiais, especificações que os diferentes mercados e os diferentes países procuram. Então, hoje em dia, nós temos uma operação muito diversificada. Por exemplo, no nosso engenho na Guatemala, que é o maior engenho do grupo, nós já minimizamos a produção de açúcar de baixo valor, o açúcar padrão cru, há um mínimo operacional, como nós chamamos, que é quando você produz, quando a safra começa, quando faz uma paralisação para manutenção, começa a produzir esse açúcar e imediatamente nós mudamos a diferentes outras qualidades. Além das diferentes qualidades dos diferentes mercados que nós buscamos para encontrar alguma forma de prêmio, por assim dizer, que melhora o preço, temos a questão energética, que na Guatemala já leva muitos anos, e nós, em todos os nossos engenhos, no Brasil, na Nicarágua, Guatemala, nossos engenhos são muito eficientes. Os engenhos do Grupo Pantaleon são muito eficientes na geração de energia. Também temos o álcool, que nós produzimos no engenho brasileiro e no da Guatemala, unicamente. Então, finalmente, o que é preciso procurar é um portfólio de produtos de valor, que possa ter flexibilidade entre eles e produzir, porque nem todos os anos são os mesmos produtos os que geram os mesmos bônus. Então, é preciso mudar o portfólio a cada ano, e nisso o Brasil tem realmente um esquema muito eficiente na mudança, nesse switch de variação entre açúcar e etanol, que tem sido a base, um dos pilares da indústria açucareira brasileira, que, na verdade, tem sido de muito sucesso. Por tudo que o senhor Francisco nos traz aí, vemos que essa questão da cadeia produtiva da cana tem sempre um grande investimento em tecnologia, em pesquisa, né, Dani? A gente tem mostrado isso bastante aqui nos nossos programas da Mega Cana, mas eu gostaria de saber do senhor Francisco, na sua opinião, quais os principais pontos, né, distintos aí entre Brasil e Guatemala na produção da cana-de-açúcar? Já vimos aí a questão climática, né? No Brasil, o clima tem as suas peculiaridades, aí 2 estações muito bem definidas. Quais outros pontos o senhor poderia destacar para nós? Bom, eu te diria que se quer comparar a indústria brasileira com a indústria guatemalteca, por assim dizer, tem a questão do clima. Nós temos um período de estiagem muito marcado, que nos obriga a ter um uso mais intenso de irrigação. Nós irrigamos 85% a 90% das nossas plantações. No caso da Guatemala, no caso do México, é preciso irrigar praticamente toda a área.
E na Nicarágua nós temos áreas que não precisam ser irrigadas, então há um investimento em irrigação que é significativo e há um gasto operacional no OPEX, da operação de irrigação, que também é importante. Fora isso, em termos produtivos, nós, por exemplo, aqui há pragas de roedores, pelo menos no Brasil, na nossa área, é quase inexistente, mas são diferenças mínimas. Eu diria que a questão da irrigação, do ponto de vista produtivo, é o mais importante. Do ponto de vista ambiental, do contexto do negócio, da estrutura de negócio, no Brasil, a existência de um mandato de mistura de etanol com gasolina e a possibilidade de que os engenhos possam mudar de açúcar a etanol é uma grande vantagem. E o nosso país, nós não temos esse nível porque não tem esse tipo de legislação de tantos % de álcool com gasolina, e nós acreditamos que seria algo muito positivo, não somente para a nossa indústria, para nossas empresas, mas para os países. Então, esse também é um tema fundamental. Outra questão que é importante na questão da competitividade Brasil e Guatemala é a taxa de câmbio. O Guatemala é um país que tem tido uma moeda muito estável e com tendência à valorização da moeda local comparado com o dólar. E somando-se a isso, os nossos países estão muito dolarizados em termos de que toda a parte de maquinária e insumos são adquiridos em dólar. E seja nos Estados Unidos ou em outros países, nós temos que comprar em dólar. Então, a taxa de câmbio, ao ter uma moeda com essa estabilidade, isso é positivo para a economia em muitos fatores, pressiona, de certa forma, a competitividade para as indústrias importadoras. No caso do Brasil, evidentemente, ter uma taxa de câmbio que agora está a 5,20, por assim dizer, dá uma competitividade à indústria em suas exportações, comparado a que se tivesse uma taxa de câmbio de 2-1, como o Brasil já teve há alguns anos. E essa variabilidade na taxa de câmbio faz com que a indústria brasileira seja beneficiada para que seja mais competitiva com suas exportações. Se você vê a curva, agora mesmo o preço foi pressionado, se você olhar a curva do preço internacional do açúcar no mercado internacional, você verá uma linha descendente, que já vem há vários anos. E se você vê o preço do açúcar em real, você verá uma curva diferente, não uma curva descendente, ao contrário, será uma curva plana, são preços recordes que você vai encontrar no mercado. Então, eu diria que são as maiores diferenças. Também é preciso mencionar que o Brasil, como a potência açucareira do mundo, tem todo um desenvolvimento de tecnologia que nós temos buscado de forma muito próxima para aprender no Brasil e trazer questões de tecnologia aos outros países onde operamos. Maravilha. Para você ver, eles dão destaques em todos os pilares da cadeia produtiva do açúcar e etanol, né? Esses são grandes destaques do grupo aí no setor. Doutor Francisco, nos dê uma visão geral aí do setor sucroenergético aí da Guatemala. Tipo assim, é um movimento para expandir novas áreas ou só investir em produtividade para verticalizar nas áreas que tem? Aquisições de novas usinas ou construções de novas usinas? Há também intenção do grupo aí aumentar operações aqui no Brasil também?
todo açucareiro, em geral, por filosofia de negócio, sabe que a escala é um fator importante. E o Brasil tem sido um caso muito particular e muito importante nisso. A escala definitivamente te ajuda na economia e nos resultados financeiros da nossa empresa, porque você tem custos fixos de back-office, de administração, de gestão, que você pode distribuir, evidentemente, entre mais unidades. Pantaleon tem sido um grupo que tem crescido, mas que não está só focado no crescimento. Nós temos focado na diversificação geográfica. Nós crescemos no México e nos últimos anos estivemos mais voltados ao crescimento, mais do que na América Central. No Brasil, sim, crescemos algo, mas o principal crescimento nós o fizemos no México nos últimos anos. Agora mesmo, os planos de crescimento na América Central, nós não temos planos imediatos de crescimento que seja significativo. No México, nós tivemos a aquisição compramos um novo engenho, nós chegamos no México em 2011, compramos um engenho e o fizemos crescer. E no ano passado, nós compramos um segundo engenho, que foi uma situação na qual haviam 2 engenhos com problema, eles estavam quase por fechar operações, então nós compramos um desses engenhos e nós fizemos um esforço enorme para crescer, ampliar as operações desse engenho, de forma a recolher toda a cana dos 2 engenhos. E dessa forma nós pudemos proteger o emprego e a produção de muitos produtores de cana, de canavieiros pequenos. Então, o plano de investimento para poder captar a produção desses canavieiros, nós temos feito com esse outro engenho. Por outro lado, nós também estamos buscando crescer de forma vertical em eficiência, com o uso da tecnologia. Há quase 2 anos, nós sempre aplicamos tecnologia, mas há 2 anos nós lançamos um projeto de transformação digital. Com tudo o que implica esse termo, nós estivemos no Vale do Silício, com companhias que estão trabalhando em muitos temas que não são a cana-de-açúcar, mas que se aplica à cana-de-açúcar, e atualmente estamos apostando que isso nos dará um incremento de produtividade, tanto em termos de mais toneladas de cana por hectare, ter melhor eficiência. Isso não significará também alguma forma de crescimento vertical, por assim dizer, pelo tema da eficiência? Senhor Francisco, nós estamos, infelizmente, chegando ao final desse nosso bate-papo, mas desde já gostaríamos de agradecer imensamente pela sua disponibilidade em estar conosco, trazendo informações tão pertinentes, né? Um panorama bem amplo aí da cadeia produtiva da cana na Guatemala. Gostaria que o senhor usasse agora mais os nossos últimos minutos para suas considerações finais. Bom, eu diria que nós somos otimistas. Nós acreditamos que a indústria açucareira é uma indústria que tem muita promessa. Há limitantes que nos apresentam como o clima, mas para isso nós somos um agronegócio. Nós temos um componente agrícola e podemos enfrentar o clima. Nós acreditamos que os temas de subsídios em certas indústrias do mundo são questões que distorcem mercados e que, finalmente,
geram pressões econômicas e financeiras que não deveriam existir. E nós sabemos que o Brasil, por exemplo, está em um processo frente à Organização Mundial do Comércio para questionar esses subsídios. A Guatemala está acompanhando esse esforço e eu acho que são questões que não deveriam estar presentes. E, por outro lado, nós acreditamos e estamos convencidos de que os produtos que nós produzimos, o açúcar, o etanol e a energia elétrica e tantos outros produtos que podem ser derivados da cana-de-açúcar, podem aportar muito à sociedade e ao mundo. São produtos renováveis, são produtos alimentares. Açúcar é um produto que leva alimento à população e, claro, nós promovemos o consumo responsável do açúcar, assim como qualquer outro produto deve ter um consumo responsável, mas dentro do marco de um consumo responsável, o açúcar como energia são produtos que contribuem muito e nós nos sentimos muito orgulhosos de ser açucareiros. E nós sabemos que não é fácil e tomara que os problemas que são alheios à própria indústria e ao mercado, como o tema de subsídios, em algum momento consigamos resolvê-los. Daiane, gostaria de complementar as informações, senhor Francisco? Não, gostaria de agradecer pela brilhante participação, obrigado por ter aceito o convite, obrigado por ter participado e também deixar o convite para futuros eventos do TV Mega Cana, né? Não pode ficar de fora, sempre vai estar Mega Cana de braços abertos para o Grupo Pantaleão. Grande abraço aí. Grande abraço, muito obrigada, senhor Francisco, ótima noite. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer. Com certeza o senhor Francisco trouxe informações que abrilhantaram o nosso programa de hoje do Mega Cana TV, né, Daiane? Bem relevantes, né? Um cenário diferente, um país que está próximo aqui, mas de olho no Brasil, o que o Brasil está fazendo para se posicionar tanto no mercado interno ou no mercado externo, né? Informações bem relevantes mesmo. E alguns pontos nos chamam a atenção. Busca por tecnologia, busca pela pesquisa, sempre querendo aumentar a produtividade. Quando a gente fala da cadeia produtiva, isso é uma unanimidade, né? Independentemente do país, todo mundo está sempre buscando o seu melhor. E no final ele falou que lá eles são muito otimistas, bem parecido com os nossos produtores aqui do Brasil, né, Dani? É isso aí, né? O foco em produtividade, né? Aproveitar que o momento é bom do setor, né? Então, a Guatemala, Brasil e outros países também estão de foco, estão de olho nesse mercado bem promissor aí, nesse futuro aí desse mercado. Tá certo, então. E até dezembro, nos nossos próximos programas, com certeza teremos mais participações com alta relevância como essa de hoje, né? Muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Boa noite. Boa noite. E, gente, chegamos ao final de mais um Mega Cana TV. Agradeço a todos que estiveram presentes, a você que nos acompanhou e também a todas as empresas patrocinadoras da Mega Cana Tech Show 2021. Obrigada a Cooper, Tubifol, Usina Coruripe, Smart Breeder, nossos patrocinadores master. Obrigada também a BASF, Cooper Cana, Bayer, FMC, H2 Copla, Copla Cana e as demais parceiras deste programa. É isso aí, Dri. Não se esqueça, até o dia 9 de dezembro, muita coisa boa vai passar por aqui no Mega Cana TV. Todas as quintas-feiras, sempre às 19 horas. Fiquem ligados em nossas redes sociais e no portal megacana.com.br para acompanhar as novidades do setor e tudo o que acontece e acontecerá aqui no Mega Cana TV. E para a próxima quinta-feira, 23 de setembro, eu estou sabendo que vai ser um programa imperdível, não é isso, Vitória? Isso mesmo, Adriana. Um programa dedicado às mulheres do agro. Feito por mulheres do agro. Teremos a ministra Tereza Cristina, a primeira presidente da Sociedade Rural Brasileira em 100 anos, Tereza Vendramini, Malu Naschreiner, que é a líder da divisão agrícola da Bayer no Brasil, e muito mais. Esse programa, gente, está imperdível. Imperdível mesmo, e é claro que você estará conosco mais uma vez. Fiquem todos de olho. Ótima noite e até a próxima quinta. Boa noite, gente. Mega Cana Tech Show 2021. Um oferecimento de Ubifol, Copert, Usina Coruripe, Smart Breeder, Solis, Ciamig, Cana Campo.